Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um casaca no seu coração, que Deus possa abençoar a sua vida. Meu amigo, hoje é dia de jogo do Vasco da Gama e confirmado, Cano estará em campo. Neste vídeo vamos falar muito aqui sobre essa partida, Vasco da Gama e Coritiba. Vamos falar muito aí sobre a situação envolvendo penhoras aí, essa situação aí da justiça aí, Jorge Salgado e sua administração contra a parede aí, situação aí do ato trabalhista preocupando muito e a situação de reforço, gente. Então fiquem atentos, nos acompanhem até o final. Aqui a gente passa um Vasco da Gama realidade, um Vasco da Gama sem ficções. Eu peço a você para avaliar o nosso conteúdo, seja para dar aquele like ou para dar o dislike, se assim você preferir. Ativem o sininho para vocês receberem as notificações e se inscrevam aí no nosso canal. Peço a todos também para dar aquela força lá no canal alternativo Aceita Vascaína. O link ficará na descrição deste vídeo e também fixado nos comentários. Perfeito? Meus amigos, hoje o Vasco da Gama vai a campo, jogo importantíssimo contra a equipe do Coritiba. Jogo que acontece às 21h30, jogo referente à 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, com transmissão aí do Premier e também do Sport TV. O Vasco está na 5ª colocação com 16 pontos, 5 vitórias, 1 empate, 4 derrotas. E a gente torce aí por um simples tropeço, ou do CRB ou do Sampaio Corrêa, a gente vencendo. Enfim, meus amigos, vamos alcançar o G4. Mas não será uma tarefa tão fácil assim. Perfeito? A equipe do Coritiba está 6 jogos sem perder. A última derrota pro Coritiba ocorreu no dia 5 de junho, já tem mais de um mês que o Coritiba não perde. E esta partida onde o Coritiba perdeu foi aqui no Rio de Janeiro, no Newton Santos contra o Botafogo. O grande desafio do Vasco é superar essa defesa aí do Coritiba com Luciano Castan e com o Henrique, atletas aí que têm jogado muita bola nessa Série B. E a equipe do Coritiba só tomou 4 gols em 9 jogos, certo? Com relação à equipe do Vasco da Gama, praticamente a mesma equipe que vai enfrentar, ou melhor, que enfrentou o Sampaio Corrêa. O Rômulo é a novidade. O Rômulo entrará no lugar do Matias Galarza, perfeito. E é o seguinte, o técnico espera ter uma defesa maior, com mais estatura aí, para a gente não ter problemas aí com relação à bola parada no Vasco da Gama. E Cano confirmadíssimo, Cano não será poupado, perfeito? Então o time do Vasco da Gama, Vanderlei, Léo Matos, Hernando, Leandro Castan e Zeca, Rômulo, Andrei, Marquinho Gabriel, MT, Gabriel Peck e Cano. O Vasco terá alguns desfalques para esta partida. Lucão e Ricardo Graça, vocês sabem que foram convocados para os Jogos Olímpicos de Tóquio. O Morato está se recuperando aí de um problema no músculo posterior da coxa direita. O Michel sentiu um desconforto muscular e o Bruno Gomes preservado pela comissão técnica. E olho aí, meus amigos, olho na arbitragem, André Luiz de Freitas Castro, lá de Goiás.
é um árbitro aí que é meio enrolado. Eu espero aí que não venha a prejudicar o Vasco da Gama. Bom, meus amigos, com relação aí à justiça, perfeito? A gente aguarda o pronunciamento lá do Camilo Rulieri, mas enquanto isso, ontem muitas ações aí tramitando no Tribunal de Justiça do Trabalho aqui no Rio de Janeiro, o TRT, e olha, é o seguinte, o Ministério Público está de olho nessa gestão aí do Jorge Salgado. A administração do Jorge Salgado vem perdendo vários processos no âmbito trabalhista. O que preocupa mais o departamento jurídico do Vasco são as penhoras. O Vasco perdeu o ato trabalhista e é o seguinte, só essa semana foram 2 execuções aí envolvendo o jogador Henrico, que cobra aí cerca de 700 mil reais, e Jairinho, que cobra 60 mil. Então o Vasco perdeu o ato trabalhista lá no TST em Brasília, no Tribunal Superior do Trabalho. Existe lá aquele processo que vai ser julgado a qualquer momento, envolvendo aí os 186 funcionários que foram demitidos no mês de abril. Então vem tempestade por aí. E é o seguinte, isso está empacando aí nas contratações, porque o Vasco nesses processos tem alegado o seguinte, que não tem dinheiro. E o Ministério Público está com o olho aberto diante dessa situação. Se não tem dinheiro, como que vai contratar? E isso tem feito o Vasco tirar o pé um pouco do acelerador também na hora de fazer as contratações aí. Então, como o nosso canal também é de utilidade pública para poder informar temas aí que nem sempre são discutidos, a gente traz essa situação aí. Sobre reforços, todo mundo sabe, Dedé está muito próximo aí de acertar com o Vasco da Gama. O Dedé aí que assinou positivo com a possibilidade de um contrato aí com relação à produtividade, muitas coisas aí com relação a novos reforços esbarra aí na parte financeira do clube, que não pode fazer um aporte financeiro tão grande assim por conta também da Justiça do Trabalho. Tem que ter uma reserva aí, porque quando estourar essa situação dessas penhoras, são vários credores cobrando o Vasco da Gama aí na justiça, vai ficar ruim, vai ficar impossível para poder pagar. A gente tomou conhecimento que a diretoria do Vasco aí, o Jorge Salgado, tem um plano para poder amortizar em 50% aí essa dívida trabalhista do Vasco. Então que faça isso o mais rápido possível, porque isso aí vai empacar na hora de contratar jogador, e o Vasco precisa aí ter uma equipe forte, uma equipe aí boa para a sequência aí da Série B, certo? Assunto grave, gravíssimo aí. E hoje tem aquela votação lá em Brasília sobre a lei do mandante, que a gente vai acompanhar aqui no nosso canal. Obrigado pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!